O positivismo também chegou ao Brasil. Isso se deu no final do século XIX. Se nós compararmos agora, você percebe que isso não é tão distante do início das ideias positivistas lá em 1830. Nós estamos falando aqui alguma coisa por volta de 1870, 1880. Ou seja, é que as ideias positivistas chegaram com algum momento, com alguma celeridade ao Brasil. Nós estamos falando do século XIX, onde as formas de comunicação eram bastante diferentes das nossas. Mas vamos lá. O que nós temos aqui? Final do século XIX, as ideias positivistas chegam ao Brasil. Eu estou colocando para vocês aí a figura do Benjamin Constant, que viveu entre 1836 e 1891. Ele foi o principal representante das ideias positivistas no Brasil. Ele trouxe essas ideias para cá. Ele esteve muito próximo dos sociólogos positivistas na Europa, principalmente na França. Tá? Foi um dos principais representantes do positivismo no Brasil. Para vocês terem uma ideia da importância dele, da influência dele sobre as ideias positivistas no Brasil, nós conhecemos o lema, como eu disse agora há pouco para vocês, ordem e progresso, que é o lema do pensamento sociológico positivista, do positivismo. O que nós temos? Esse lema, essa inscrição positivista, o Benjamin Constant e os positivistas no Brasil conseguem inseri-lo na bandeira do Brasil, como você pode ver aí na nossa bandeira que está aí no nosso slide. Ou seja, o tema ordem e progresso, que até hoje está na nossa bandeira, é uma das heranças do positivismo no Brasil, dessa corrente de pensamento sociológico que esteve aqui e que está presente no Brasil. Né? O que nós temos? O positivismo influenciou muito o movimento republicano. Ou seja, o movimento republicano, formado por todos aqueles que eram favoráveis ao fim da monarquia no Brasil, ao Império, o governo de Dom Pedro II, esse movimento republicano precisava de um arcabouço de ideias que justificassem a ruptura com a monarquia. A primeira explicação é que a monarquia era ultrapassada. E o novo se fazia presente, a ideia do progresso, do caminho à civilização, como eu disse anteriormente, pregado pelo positivismo. E isso se daria de que forma? Por meio da república. Portanto, o pensamento republicano, o movimento republicano no Brasil se pautou muito no positivismo, nesse caminho para a ordem, para o progresso, rumo à civilização. Nesse sentido, então, fortemente influenciou o movimento republicano. Só que no Brasil, o positivismo teve duas frentes. O positivismo ortodoxo, com a participação dos militares brasileiros no final do século XIX, que era quase que tratado como uma religião científica, né? E o positivismo heterodoxo, que é aquele que envolvia os intelectuais, muito mais relativo, muito mais pautado na leitura de documentos oficiais e que dialogava de alguma forma com a ideia de ciência. Né? O positivismo ortodoxo, voltado para uma ideia religiosa, vamos dizer assim, muito rígida, de princípios a serem seguidos, e o pensamento heterodoxo não, muito mais pautado no tecido social e muito mais direcionado para a conjuntura do momento em que o Brasil vivia. Mas o importante é compreender que o movimento republicano se pautou em muito no pensamento positivista para ter o seu conjunto de ideias e a sua justificativa ideológica. Né? E o seu principal representante no Brasil foi Benjamin Constant. Tudo bem? É isso. Agora nós vamos para a orientação de estudos, que eu passo aí para vocês. Deixo aí e peço que vocês resolvam os exercícios de 1 a 8, das páginas 8 e 9 da apostila. Exercícios esses que nós vamos discutir lá na nossa live. Né? Peço que vocês resolvam, deem uma lida na apostila, leiam o material dessa videoaula e com tudo isso respondam essas questões. Na live nós vamos discutir sobre esses exercícios e tudo mais que nós levantamos aqui nessas discussões. Tudo bem? É isso, gente. Até mais e espero ter contribuído muito com essa aula sobre compreensão da sociologia e o positivismo enquanto corrente de pensamento da sociologia. Ok? Até mais, gente.